Oi, hoje é a resenha do conto A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Mito Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso projeto Mês do Terror, edição 2018. Obviamente, não vou fingir que me surpreendi com o interesse despertado pelo extraordinário caso do Sr. Valdemar. Seria um milagre se não tivesse gerado falatório, sobretudo devido às suas circunstâncias. Em virtude do desejo de todos os envolvidos de não expor publicamente o caso, pelo menos por enquanto, até que sejam feitas investigações mais minuciosas, e do nosso empenho para isso, uma versão falsa e exagerada dos fatos foi divulgada, tornando-se a fonte de desagradáveis mal-entendidos e, naturalmente, alvo de muita descrença. Assim, é necessário apresentar os fatos tal como os compreendo. Tentarei expô-los de maneira sucinta no relato que segue. Assim começa A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, escrito por Edgar Allan Poe. Na verdade, escrito aqui pelo personagem, um médico, que quer enfim deixar claramente o que aconteceu com o Sr. Valdemar. Bom, esse médico aqui, a gente não fica sabendo o nome dele, a gente só sabe a inicial, é um P. E ele tem um certo fascínio por uma técnica lá do século XVIII, o mesmerismo. Você não sabe o que é o mesmerismo? Bom, era uma fraude médica que existia lá naquela época. Trata-se mais ou menos de algo parecido com o hipnotismo. Os médicos deixavam os pacientes num certo transe. Mas não é aquela coisa do que temos no hipnotismo que funciona, né? Mas não, esse tal do mesmerismo, na verdade, era uma coisa que se fazia um passe, sei lá o que diabo era, e era pura enganação. Não era nada científico, é apenas uma impressão que você colocava nas pessoas e elas ficavam meio em transe. Aquela coisa, né? A pessoa acreditava e entrava na brincadeira, digamos assim. Bom, mas a ideia aqui desse médico tentando utilizar do mesmerismo é aproveitar que o Sr. Valdemar está para morrer. Está na última mesmo, os seus dois médicos já o desenganaram e ele tem poucos dias de vida. Então, o protagonista aqui da história fez um acordo com o Sr. Valdemar. Olha, quando você tiver a certeza que irá morrer daqui a umas poucas horas, no máximo 24 horas, me avise que eu vou aplicar a técnica do mesmerismo no senhor. Dito e feito, como ele soube que estava realmente nas últimas, e ele sentiu realmente que estava por fim, ele chamou o médico em questão, que foi até a residência lá do senhor, e quando ele já estava lá, bem com o pé na cova, ele fez lá os passes mágicos e ele ficou mesmerado, literalmente. Mas o que vai acontecer disso tudo eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto e saber a respeito dessa picaretagem. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura aqui, a gente percebe uma certa similaridade com o conto anterior, né? Que era uma coisa de ser um relato jornalístico. Do jeito que esse médico está relatando o que ele faz com essa técnica do mesmerismo, parece que vamos entrar pela mesma seara e teremos alguma coisa verdadeira, entre aspas, né? Mesmo sendo dentro de um conto ficcional do Edgar Allan Poe. Mas mais ou menos só uma impressão, porque no fim nós temos sim uma narração, um quiprocó bem costumeiro do Poe, com aquelas coisas mais sombrias, mais macabras. Afinal de contas, estamos justamente diante de um sujeito que está quase com o pé na cova, literalmente, e o outro está tentando fazer um passe de mágica para ele ficar meio em transe. E, na verdade é o que acontece mesmo, ele fica nesse tal estado diferente e ele fica meio morto, meio vivo. Até que chega um momento que todos os médicos, os outros dois médicos do paciente e mais esse que narra a história, ambos concordam que ele está morto. E aí vai um pequeno spoiler, né, para você poder entender o que está acontecendo. Depois que todos constatam a morte do sujeito, do Sr. Valdemar, não é que depois de um certo tempo ele começa a falar, mesmo estando lá totalmente endurecido, enrijecido, com total aparência de um morto, saem umas palavras da boca dele, dizendo que ele ainda está morto, ele está vivo. Ele diz isso para os médicos. Além disso,
eu não posso contar. Mesmo porque, para falar a verdade, não acontece muita coisa de diferente não. O Poe apenas ele prolonga essa situação durante um bom tempo e, claro, de uma maneira eficiente, que a gente fica curioso para onde que toda essa história aqui vai desembocar. É bem interessante o que acontece. E sim, provoca uma tensão em quem está lendo, porque é uma coisa meio macabra mesmo. O cara que está morto aí fica falando. Aliás, também já tivemos algo parecido, né? Em outra história por aí, onde a gente teve um sarcófago também, uma múmia que voltou à vida. São temas similares, né? Aliás, eu deixo o link aqui em cima para você também dar uma conferida nesse outro conto. É curioso, né? Que nesse tempo ainda que se fazia aquelas sangrias, né? Para tentar curar as doenças dos pacientes, né? Uma birutice também. Mas enfim, nessa época que ainda se fazia sangria, é óbvio que essas fraudes médicas eram abundantes. De qualquer forma, o desfecho aqui dessa história é bem impactante. E aí você fica pensando, peraí, o narrador aqui da história, o médico, ele diz que correram boatos do que aconteceu com o Sr. Valdemar, né? Mas foram exagerados. Só que quando você chega no final aqui do conto, você percebe, peraí, isso aqui que é um baita de um exagero. O que foi que o pessoal inventou em cima disso? Se isso aqui já é algo máximo, completamente fantástico. O que diabos foi que o pessoal aumentou um pouquinho, né? De conto em conto se aumenta um ponto. Mas aumentou vários pontos, porque do jeito que acaba essa história, realmente é de cair o queixo. Vocês têm que ler essa história, porque o final é um dos melhores aqui desse livro do Edgar Allan Poe. Enfim, já que eu não posso dizer mais nada, porque realmente a história não tem lá muita grande coisa, embora seja muito boa, eu tenho que logo terminar e fazer a avaliação. Então, para a verdade sobre o caso do Sr. Valdemar, escrito por Edgar Allan Poe, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Então chegamos ao fim do Mês do Terror, edição 2018, com mais um livro de Edgar Allan Poe. Lembrando, né, que ano passado nós fizemos o volume 1 da coleção Medo Clássico desse autor sensacional, que sabe escrever histórias de terror, de horror, de suspense, de mistério e muitas outras coisitas mais. Até histórias engraçadas, que foi a grande novidade aqui do volume 2, com histórias que eu ri bastante. E agora só resta esperar o próximo Mês do Terror, lá em 2019. E será que teremos um volume 3 aqui de histórias de Edgar Allan Poe? Confesso que eu não sei, porque eu não sei quantos contos o autor escreveu. Não sei se é possível fazer mais um volume. De qualquer forma, se não tivermos Edgar Allan Poe, com certeza teremos, por exemplo, Lovecraft. Então, quem será que teremos lá no ano que vem? Não sei, só resta esperar. É coisa de um ano, coisa rápida. Enquanto o próximo Mês do Terror não começa, eu deixo aqui do lado resenhas de outros contos que vimos aqui no projeto deste ano. E até mais. E não se esquece de fazer o comentário aqui para concorrer ao exemplar que está embaladinho aqui para vocês. O sorteio é amanhã lá no Facebook às 8 da noite. Não esqueça de procurar o vídeo lá na página do Mantado de Livros. E agora sim, tchau.